Eram 4h17 da manhã, quando Sara Silva sentou-se bruscamente na cama, ofegante como se estivesse se afogando. Sua camisola grudava na pele, encharcada de suor frio. Seu coração batia contra as costelas tão forte que podia ouvi-lo pulsando nos ouvidos. Algo terrível ia acontecer com Ana. Não que poderia acontecer, ia acontecer. Ela podia ver metal retorcido, vidro estilhaçado, o carro da filha capotado numa rodovia escorregadia pela chuva. Podia cheirar gasolina e borracha queimada. Podia sentir a ligação telefônica que destruiria seu mundo. Notícias. E a pior parte, ela já tinha vivido este momento. Ontem ou amanhã. O tempo tinha se dobrado sobre si mesmo e Sara estava presa na dobra. Olá, queridos amigos. Hoje vamos explorar uma das experiências mais perturbadoras que uma mente humana pode ter. A certeza absoluta de que você já viveu este momento antes, que você sabe o que vem a seguir, que o próprio tempo está quebrado. Ao final desta história, você entenderá o que realmente está acontecendo quando seu cérebro sussurra: eu já vi isso antes. E eu prometo, a verdade é mais estranha e mais linda que qualquer explicação sobrenatural. Inscreva-se se quiser mais histórias sobre a maquinaria oculta da sua mente. E, por favor, compartilhe suas próprias experiências nos comentários. O que estou prestes a contar acontece com mais pessoas do que você imagina. Sara Silva tinha 53 anos e sua vida funcionava como um relógio suíço. Mesmo a caneca de café toda manhã, cerâmica levemente lascada, com o melhor mãe do mundo desaparecendo na obscuridade. Mesmo a caminhada para o trabalho passando pelo mesmo saxofonista que nunca aprendeu seu nome. Mesmo as estantes de livros na Biblioteca Pública de Lisboa, onde havia trabalhado por 27 anos. Ela gostava assim. Previsível significava seguro. Rotina significava sanidade. Sua filha Ana vivia a 300 quilômetros ao norte no Porto, trabalhando em algum emprego de tecnologia que Sara não entendia completamente. Elas conversavam todo domingo às 7 da noite. Esse era o acordo. Esse era o ritmo. Marco, seu marido de 30 anos, ainda cantarolava desafinado no chuveiro toda manhã. Ainda deixava sua caneca de café no balcão em vez de na pia. Ainda beijava sua testa antes de sair para o trabalho. Essas pequenas irritações eram a prova de que a vida era normal, sólida, real. A biblioteca cheirava como sempre. Papel velho, cera para móveis e o leve cheiro de mofo da história humana prensada entre capas. Sara amava esse cheiro. Era o cheiro da ordem, das coisas ficando onde você as coloca. Terça-feira à tarde estava reorganizando na sessão de história. Suas mãos se moviam automaticamente, encontrando espaços, deslizando lombadas no lugar. Livro azul sobre a Segunda Guerra Mundial. Seus dedos tocaram a encadernação de pano. E a realidade rachou. Ela estava fazendo isso. Estava prestes a fazer isso. Já tinha feito isso. Todos os 3 tempos colapsaram num momento impossível. O ângulo da luz através das janelas altas. A tosse distante da mesa de referência. A textura do pano sobre as pontas dos dedos. A temperatura do ar contra a bochecha. Ela tinha vivido este segundo exato antes. Sua mão congelou no livro. Sua respiração parou. O mundo inclinou de lado. Então voltou ao normal. O momento passou. A realidade se solidificou novamente. Sara ficou muito parada, agarrando a prateleira para não cair. Seu pulso martelava na garganta. Só cansaço, sussurrou para o corredor vazio. Preciso dormir mais. Mas suas mãos tremiam, e a mentira tinha gosto de cobre na boca. Aquela noite, olhou fixamente para o teto do quarto enquanto Marco roncava amado. As sombras familiares brincavam pelo gesso. A casa rangia seus rangidos familiares. A chuva sussurrava contra a janela. Tudo estava normal. Tudo estava errado. Porque ela tinha vivido esta noite antes. O padrão de sombras, o ritmo da respiração de Marco, o algodão fresco contra as costas. Ela sabia o que aconteceria a seguir. Um carro passaria lá fora em exatamente 7 segundos. Ela contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faróis varreram o teto. O sangue de Sara virou água gelada. As premonições começaram pequenas. Ela alcançaria sua caneca de café e sua mão já estava se movendo antes de ter decidido beber. Ela se viraria para a porta 3 segundos antes de alguém entrar. Ela abriria a boca para falar e perceberia que as palavras já estavam formadas. Já eram inevitáveis, como ler de um roteiro que tinha memorizado em outra vida. Sua melhor amiga Lúcia notou. Estavam almoçando no lugar habitual, o café como piso de azulejos lascados e a máquina de expresso que gritava como um animal moribundo. Você tá bem? Perguntou Lúcia. Você tá olhando para a porta há tipo 1 minuto. A dona Fernanda vai entrar agora, disse Sara, como casaco verde. Vai pedir um galão com leite de aveia. Lúcia riu.
Como você... A porta abriu. Dona Fernanda, casaco verde, pediu um galão com leite de aveia. O sorriso de Lúcia morreu. Sara, isso foi muito estranho mesmo. Eu sei. Como você... Não sei. Mas essa era uma mentira. Ela sabia. Tinha visto antes de acontecer. Sentiu antes de chegar. Seu cérebro estava vivendo 3 segundos no futuro e a consciência lutava para alcançar. O episódio com Ana aconteceu 2 semanas depois. 4h17 da manhã. Sara acordou com a morte da filha já passando em sua mente como um filme que tinha assistido 1000 vezes. Cada detalhe cristalino. A rodovia molhada, o caminhão, o momento em que as mãos de Ana perderam o volante. Ela ligou. Ana atendeu, sonolenta, confusa e viva. Mãe, são 4 da manhã, o que foi? Tenho que trabalhar. Me prometa. O desespero na voz dela fez Ana pausar. Tá bem, mãe. Vou trabalhar de casa. Você está bem? Devo ligar para o papai? Depois de desligar, Sara sentou no escuro, tremendo. A mão de Marco encontrou seu ombro. Você não pode viver assim, ele disse baixinho. Não pode ligar para nossa filha às 4 da manhã porque teve um pesadelo. Não foi um pesadelo. Então o que foi? Eu não sei. As palavras saíram como um soluço. Não sei o que está acontecendo comigo. Marco acendeu a abajur. Seu rosto estava vincado de preocupação e algo mais. Medo. Ele tinha medo dela. Você precisa ver alguém. Um médico. Por favor. Ela quis discutir. Mas ele estava certo. Fosse lá o que estivesse acontecendo com seu cérebro, estava piorando. No trabalho, no dia seguinte, não conseguia se concentrar. Cada momento parecia duplicado, triplicado, como se estivesse experimentando a realidade através de um espelho quebrado. Ela caminhava por um corredor e, simultaneamente, estava caminhando por ele de novo. Ela alcançava um livro e sua mão chegava antes da intenção. Sua supervisora a encontrou na sala de descanso, olhando para o nada. Sara, estou chamando seu nome há 30 segundos. Desculpe, não estou me sentindo bem. Tire o resto do dia. Você está com cara péssima. Estava. Podia-se ver no espelho do banheiro, pálida, olhos fundos, como se alguém estivesse a escavando por dentro. Aquela tarde, Ana mandou mensagem. Mãe, aconteceu a coisa mais estranha. Estava prestes a sair para o trabalho esta manhã e simplesmente tive esta sensação avassaladora de que não devia dirigir. Então fiquei em casa. E depois vi no noticiário. Houve um engavetamento enorme na A1. Exatamente onde eu estaria. Exatamente na hora em que estaria lá. Sara leu a mensagem 3 vezes. Suas mãos ficaram dormentes. Ela tinha sabido. Ela realmente tinha sabido. Através de 300 quilômetros, tinha sentido o perigo da filha e a avisou. E Ana tinha escutado. E Ana estava viva. Mas isso era impossível. Isso era loucura. A menos que não fosse. O consultório da doutora Patrícia Mendes ficava no 5º andar de um prédio que cheirava a desinfetante e ansiedade. Sara sentou na sala de espera, observando outras pessoas folhearem revistas, e se perguntou se alguma delas também conseguia ver o futuro. Sara Silva? A doutora Mendes era mais jovem do que Sara esperava. Confiante, olhos aguçados. Ela conduziu Sara a um consultório cheio de livros, certificados, e uma planta em vaso que morria lentamente no parapeito uma janela. Me conte o que tem acontecido. Sara contou tudo. O déjà vu, as premonições, a sensação de viver momentos antes de acontecerem, o quase acidente de Ana, a certeza crescente de que ou estava enlouquecendo ou desenvolvendo algum tipo de dom terrível. A doutora Mendes ouviu sem interromper, tomou notas, acenou ocasionalmente. Quando Sara terminou, a doutora baixou a caneta. Vou dizer algo que pode surpreendê-la. Você não está louca. E você não é psíquica. Mas está sim experienciando algo real. Então o que é? Seu cérebro está mostrando a você sua própria maquinaria, as previsões que tem feito sua vida inteira. De repente você está vendo acontecerem em tempo real. Sara franziu a testa. Não entendo. A doutora Mendes inclinou-se para a frente. A cada momento da sua vida, seu cérebro está fazendo suposições sobre o que vai acontecer em seguida. Ele tem que fazer, porque a realidade é... E isso vai soar estranho. Você, na verdade, não experiencia o momento presente. Há um atraso.
Cerca de meio segundo entre quando algo acontece e quando você se torna conscientemente ciente disso. Meio segundo. Sim, então seu cérebro preenche essa lacuna com previsões. Ele olha padrões do seu passado, calcula probabilidades e mostra a você o que espera que aconteça. Normalmente, essas previsões são tão precisas que você nunca as nota. Você acha que está experienciando a realidade diretamente, mas na verdade está experienciando o melhor palpite do seu cérebro sobre a realidade. Sarah sentiu tontura. Então, quando eu sei o que vai acontecer, você está se tornando ciente da previsão do seu cérebro antes da realidade alcançar. A previsão e o evento real deveriam parecer simultâneos, mas de alguma forma você está notando a lacuna. Você está vendo o palpite antes de ver a resposta. Mas e a Ana? Eu sabia que ela estava em perigo. Como a sua teoria explica isso? A expressão da doutora Mendes suavizou. Você se preocupa constantemente com sua filha. Todos os pais se preocupam. Seu cérebro gera milhares de previsões ansiosas sobre a segurança dela. A maioria nunca se torna real, então você as esquece imediatamente. Mas aquela noite, uma dessas previsões aconteceu de alinhar, puramente por coincidência, com uma situação perigosa real. Seu cérebro não causou o risco de acidente, não previu. Você apenas lembrou da única preocupação que combinava com a realidade e esqueceu todas as outras. A explicação fazia sentido, era lógica, científica, racional. Então, por que parecia uma mentira? Sarah tentou acreditar na doutora Mendes, ela realmente tentou. Fez os testes, a ressonância magnética, as avaliações cognitivas, o exame neurológico. Tudo voltou normal. Seu cérebro está saudável, a doutora Mendes assegurou. Isso é só consciência. Você está vendo como a maquinaria funciona. A maioria das pessoas nunca vê. Mas saber a ciência não parou as experiências. Elas pioraram. Ela estaria conversando com Marco e ouviria sua próxima frase antes de ele falá-la. Ela estaria caminhando pela rua e se veria virando a esquina 3 segundos antes de seu corpo fazer isso. Ela alcançaria objetos que sua mente consciente não tinha decidido pegar ainda. A pior parte não eram as previsões, era a dúvida. E se a doutora Mendes estivesse errada? E se isso não fosse apenas mecânica cerebral? E se Sarah realmente pudesse ver fragmentos do futuro? Lúcia parou de almoçar com ela depois do incidente no café. É só que, você tá me assustando, Sarah. O jeito que você sabe as coisas não é natural. Marco começou a dormir no quarto de hóspedes. Preciso de espaço, ele disse. Você não tem sido você mesma ultimamente. Sua supervisora na biblioteca a puxou de lado. As pessoas estão reclamando. Dizem que você está agindo estranha, olhando para o nada, falando sozinha. Vou precisar que tire licença. Se recomponha. Sarah estava perdendo tudo. Sua amiga, a confiança do marido, seu trabalho. Tudo porque podia ver 3 segundos no futuro. Ou achava que podia. Uma noite, sozinha em casa. Marco estava trabalhando até tarde, ou talvez evitando-a. Sarah ficou na cozinha e decidiu testar. Ela preveria algo específico. Algo que não pudesse ser explicado por reconhecimento de padrões ou palpites sortudos. Ela fechou os olhos. Concentrou-se no sentimento de certeza que vinha antes das premonições. Alcançou aquele senso de saber. Ela viu. Marco entraria pela porta em 7 minutos. Estaria carregando rosas brancas. Ele diria, me desculpa. As flores teriam um cartãozinho. Ela quase conseguia lê-lo, mas não completamente. Sarah abriu os olhos e verificou o relógio. 20h47. Ela esperou. Às 20h54, a porta abriu. Marco entrou. De mãos vazias. Oi, ele disse cansado. Estou exausto. Vou dormir cedo. Sem flores, sem desculpas, nada. Sarah sentiu algo quebrar dentro do peito. Alívio misturado com decepção, misturado com vergonha. A doutora Mendes estava certa. Ela não estava vendo o futuro. Estava apenas ansiosa e hiperconsciente e desesperadamente procurando padrões na aleatoriedade. Estava perdendo a cabeça da forma mais comum possível. 2 meses depois, Sarah sentou no consultório da doutora Mendes novamente. Tinha estado praticando o que a doutora ensinou. Notar suas provisões sem acreditar nelas. Reconhecer o reconhecimento de padrões sem tratá-lo como profecia. Ajudou. As premonições ainda aconteciam, mas pareciam menos mágicas, mais mecânicas. Seu cérebro mostrando seu trabalho. Como estão as coisas em casa? A doutora Mendes perguntou. Melhor. Marco voltou para o quarto. Estamos conversando de novo. Realmente conversando. E o trabalho? Volto semana que vem. Meio período primeiro. Isso é bom progresso, Sarah. Tenho uma pergunta, porém. Sarah hesitou. O acidente. O acidente da Ana, que não aconteceu. Você disse que foi coincidência. Mas e se...
E se em algum nível eu captei algo, não psiquicamente, mas talvez tenha notado algo na voz dela da última vez que conversamos, algum estresse, alguma distração, e meu cérebro calculou que ela estava mais propensa a ter um acidente, e eu avisei, e ela escutou. A doutora Mendes sorriu. Isso está exatamente certo. Sua mente inconsciente é incrivelmente sofisticada. Ela nota microexpressões, tom de voz, pequenas mudanças comportamentais que sua mente consciente perde completamente. Então executa cálculos e entrega o resultado como intuição ou pressentimento. Você não estava vendo o futuro, estava lendo sua filha melhor do que percebeu. E isso não é mágica, isso é amor. Isso é o cérebro de uma mãe fazendo o que evoluiu para fazer. Sara sentiu lágrimas picando nos olhos. Então não sou especial. Ah, Sara, o cérebro de todos faz isso. Você apenas se tornou ciente. E essa consciência, ser capaz de ver como sua própria mente constrói a realidade, isso sim é especial. A maioria das pessoas vive a vida inteira dentro da ilusão. Você viu atrás da cortina. Como Matrix. Exatamente como Matrix. Sara saiu da consulta sentindo-se mais leve. Caminhou passando pelo café, passando pelo parque, passando pelo saxofonista. Tudo parecia mais sólido agora, mais real. Mas aquela noite, algo estranho aconteceu. Estava lendo antes de dormir quando o sentimento veio de novo. Mais forte que nunca. Uma certeza até os ossos. Marco estava prestes a dizer algo. Algo importante. Em 3, 2, 1. Notícias. Sara? Ela levantou os olhos. Tenho pensado sobre algo. Marco disse devagar. Aquela noite que você ligou para Ana. 4 da manhã. Você disse que viu o acidente dela, antes de acontecer. Marco, já conversamos sobre isso. Foi só ansiedade. Deixe-me terminar. Tenho pensado nisso. E percebi algo. Aquela manhã, antes de você ligar para ela, eu também acordei. Por volta das 4 da manhã. Não disse nada porque você parecia tão em pânico. Mas acordei com esse sentimento estranho. Como se algo estivesse errado. E pensei. Só por um segundo. Pensei na Ana. A respiração de Sara parou. Não tive uma visão nem nada. Marco continuou. Mas também senti. Algo sobre aquela noite. E depois, quando ouvi sobre o engavetamento na A1, exatamente onde a Ana estaria, ele olhou para a esposa. Talvez nós dois tenhamos captado algo. Ou talvez tenha sido só coincidência. Mas, Sara, não tenho mais certeza. Aquela noite, Sara ficou acordada muito depois de Marco adormecer. Pensou sobre coincidências e reconhecimento de padrões, e o atraso de 300 milissegundos na percepção humana. Pensou sobre as explicações da doutora Mendes, e a dúvida de Marco, e a última mensagem de Ana. E pensou sobre a verdade, que talvez, só talvez, a linha entre mecânica cerebral e intuição genuína fosse mais fina do que alguém queria admitir. Lá fora, a chuva começou a cair. Sara ouviu-a bater contra a janela. Um som familiar. Um som previsível. Mas previsão não era profecia. Padrões não eram destino. Seu cérebro podia adivinhar o quanto quisesse. A realidade ainda tinha o poder de surpreendê-la. E isso estava bem. Isso era humano. Ela fechou os olhos e derivou para o sono, perguntando-se o que o amanhã traria. Grata por não saber realmente. Mas justo antes do sono levá-la, teve um último pensamento. Ou sei. 6 meses após seu primeiro episódio de déjà vu, Sara Silva caminha pela vida de forma diferente. Não porque pode ver o futuro. Não pode. Mas porque aprendeu a se ver. Ela nota suas previsões agora. O jeito que seu cérebro preenche o que as pessoas dirão antes de dizerem. O jeito que sua mão alcança a caneca de café antes de ter decidido beber. A pequena defasagem entre o mundo e sua experiência dele. Ela aprendeu que premonições não são sobrenaturais. São a coisa mais natural do mundo. Seu cérebro tentando mantê-la segura, mostrando o que espera que aconteça em seguida. Às vezes acerta. Às vezes erra catastroficamente. Esse é o preço da consciência. Mas aqui está o que Sara também aprendeu. E essa é a parte que a doutora Mendes não conseguiu explicar completamente.
Às vezes, nossos cérebros estão captando coisas tão sutis, tão microscópicas, que nem sabemos que as sabemos. A intuição de uma mãe não é mágica. É 1 milhão de pequenas observações calculando o perigo antes da lógica poder explicar por quê. Os paradoxos temporais, os loops de tempo, o déjà vu, a sensação de que você já viveu este momento antes, são falhas na maquinaria. Seu cérebro mostrando seu trabalho, as previsões tornando-se brevemente visíveis antes da realidade alcançar. Sarah ainda não sabe se salvou a vida de Anna naquela noite ou se foi apenas uma coincidência sortuda. Talvez nunca saiba, e está bem com essa incerteza agora. Porque a verdade é, somos todos viajantes no tempo. Cada um de nós está vivendo meio segundo no passado, experienciando um momento presente cuidadosamente construído que nossos cérebros estão criando a partir de dados sensoriais atrasados e palpites educados. Você acha que está vendo a realidade. Na verdade, está vendo a previsão do seu cérebro sobre a realidade. E na maior parte do tempo, é tão precisa que você nunca nota a diferença. Até notar. Agora quero ouvir de você. Você já acordou sabendo que algo estava errado? Você já avisou alguém sobre um perigo que não poderia ter conhecido? Você já viveu um momento antes de acontecer? Sentiu o déjà vu tão forte que parecia estar presa num loop temporal? Compartilhe suas histórias nos comentários, porque a experiência de Sarah não é rara, apenas raramente é falada. Se esta história ressoou com você, clique em curtir, inscreva-se para mais explorações da maquinaria estranha rodando dentro do seu crânio e compartilhe com alguém que experimentou esses momentos impossíveis. Notícias. Seu cérebro está fazendo previsões sobre o futuro agora mesmo. Centenas delas, milhares delas. Você só não nota porque são tão precisas. Mas de vez em quando, a cortina se abre, a maquinaria se torna visível, e você vislumbra como sua mente realmente constrói um momento presente a partir de fragmentos do passado e do futuro. Obrigado por ouvir, queridos amigos. Preste atenção às suas certezas. Questione suas intuições. Note a defasagem entre previsão e realidade. E lembre-se, o momento presente que você está experienciando agora mesmo, você já está vivendo no passado dele. Bons sonhos.